E aí, tudo bem? Hoje vamos falar sobre Santa Ceia. E você deve estar se perguntando, será que eu posso tomar Santa Ceia? Será que eu vou tomar indignamente? Como que eu faço para entender essa situação? Eu vou ler o trecho da Santa Ceia de Jesus, está aqui no livro de João capítulo 13. Você acompanha a leitura e fica até o final. Se você não é inscrito, já se inscreve no canal, dá o seu gostei. Se não entender direito o assunto, se ficar alguma dúvida, deixa no comentário que eu vou tentar responder todo mundo, tá bom? João capítulo 13 está escrito assim, desde o verso 1. A partir do verso 1. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariote, filho de Simão, que traísse Jesus, sabendo este que o Pai tudo confiara às suas mãos, e que ele viera de Deus e voltava de Deus, levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima, e tomando uma toalha, cingiu-se com ela. Depois deitou água na bacia, passou a lavar os pés dos discípulos e a enxugar-lhes com a toalha com que estava cingido. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro, e este lhe disse, Senhor, tu me lavas os pés a mim? Respondeu-lhe Jesus, o que eu faço não sabes agora, compreendê-lo-ás depois. Disse-lhe Pedro, nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus, se eu não te lavar, não tens parte comigo. Então Pedro lhe pediu, Senhor, não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. Declarou-lhe Jesus, quem já se banhou não necessita de lavar senão os pés. Quanto ao mais, está todo limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos. Pois ele sabia quem era o traidor. Foi por isso que disse, nem todos estáis limpos. Depois de lhes ter lavado os pés, tomou as vestes e, voltando para a mesa, perguntou-lhes, compreendeis o que vos fiz? Vós me chamais o Mestre e o Senhor, e dizeis bem, porque eu sou. Ora, se eu, sendo Senhor e Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros, porque eu vos dei exemplo, para que, como eu fiz, façais vós também. Até aqui tá bom. Daqui a pouco vai seguir Jesus partindo o pão, distribuindo entre os discípulos, e ele entrega o pão para Judas, e Judas, depois de comer, Judas sai para traí-lo. E aí você vai me perguntar assim, olha, mas eu tenho que fazer o lava-pés antes da Santa Ceia? A maioria das igrejas não faz. A igreja Adventista do Sétimo Dia faz o lava-pés. Mas por quê? Porque Jesus deixou claro para os discípulos que nós devemos lavar os pés dos outros. Mas não é só esse texto, não é só esse detalhe aqui não. É um detalhe mais polêmico ainda, que eu vou ler agora, se você deve ou não tomar a Santa Ceia. E olha onde está escrito. A gente vai para o livro de 1 Coríntios, capítulo 11, versículo, a partir do verso 25. Está escrito assim, por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo, este cálice é a nova aliança no meu sangue, fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Por isso aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Olha, aí você fica preocupado. Eu não pedi perdão para alguém. Será que eu devo tomar Santa Ceia? Isso não é o pior. Sabe o que é o pior? Quando você se preocupa com o outro. Deus está servindo a Santa Ceia para você. Jesus está entregando a Santa Ceia nas suas mãos para você tomar do cálice e comer do pão. Aí você olha assim e fala, será que aquele irmãozinho pode? Porque aquele irmão brigou com outro irmão. Se aquele irmão não for na frente da igreja pedir perdão publicamente, ele não vai poder tomar a Santa Ceia. Mas, peraí, vamos continuar o texto? Verso 28. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Então o que está escrito aqui? Olha, vamos começar. Examine o homem a si próprio. Não é para você examinar o teu irmão. Se ele pode, se ele deve, se ele não deve. Ah, mas aquela igreja lava os pés está errado. Não é para você examinar aquela igreja, é para você examinar se você pode tomar a Santa Ceia na sua condição. Ah, mas o irmão não pediu perdão público. Mas quem falou que tem que ser em público? Por que o irmão não pode ir na casa do outro irmão e conversar com o outro irmão? Se foi algo público para a igreja, escandalizou a igreja, ele não pode ir na casa do outro irmão, é proibido. Se ele for na casa do outro irmão ele pedir perdão, e se de repente ali ele conversar, irmão, eu posso pedir perdão para você, irmão, em frente à congregação, para todos vermos que nós estamos bem? Isso é uma escolha dele. Tá entendendo? Aí você fala, mas e eu? Será que eu posso? Como é que você está diante de Deus? Olha, o irmão me falou, mas peraí.
Deus não mandou o irmão examinar a tua vida. Deus mandou você examinar a si próprio. Porque a Santa Ceia, ela é para pecadores. Não é para pessoas perfeitas. Mas que tipo de pecadores? Arrependidos. Você pecou contra o Senhor? Ah, eu pequei. Tá bom então. Você arrependeu? Me arrependi. Você pediu perdão ao Senhor? Eu pedi perdão ao Senhor. E por que você não pode tomar Santa Ceia? Porque eu falei? Porque o pastor... Ah, mas o pastor... Mas peraí, a igreja de quem? A igreja do pastor ou a igreja de Deus? Se a igreja for do pastor, ele está equivocado, porque Deus falou para que o homem, para que o ser humano, quando fala homem aqui não é homem e mulher, o ser humano examine a si próprio, para que ele examine a ele mesmo, se ele está tomando indignamente ou não. O que é indigno? É aquele que não é digno. Como o ser humano pecador faz para ser digno diante de Deus? Ele avalia a própria vida, não a vida do outro. Ele se arrepende do pecado dele, não do pecado do outro. E ele pede perdão a Deus pelo pecado dele. Se não tiver arrependido, ele fala: Senhor, me ajuda a me arrepender. Senhor, eu tenho falhado e eu não estou triste, me ajuda a me entristecer com esse pecado, eu sei que isso não é bom para mim. Examine o ser humano a si próprio. Examinando a própria vida, você vai chegar na conclusão dos seus erros. Você vai se arrepender dos seus erros. Você vai pedir perdão a Deus. E aí você está apto a tomar a Santa Ceia. Quem vai falar isso não sou eu, não é o seu pastor, não é a pessoa que está do teu lado. E espero que você também não seja esse juiz da vida do outro. Quando o irmão falar: irmão, você acha que eu sou apto? Fala: vamos orar. Você ora com o irmão e você mostra para ele a Bíblia. E mostra aqui, ó, 1 Coríntios 11, verso 28. Examine, pois, o homem a si próprio, a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Examine a si mesmo. Quanto ao lava-pés que a igreja adventista faz, examine a igreja adventista a si mesmo. Foi uma ordem de Jesus Cristo, para que os discípulos fizessem isso em exemplo, fizessem isso um com o outro. Se você não foi ainda na igreja adventista tomar Santa Ceia, eu te convido. Você pode participar do lava-pés. Se você for casado, você pode lavar os pés da sua esposa. Imagina você estar numa igreja onde você teve um conflito com o irmão e você pediu perdão. Aí você fala: irmão, hoje a gente teve um problema há meses atrás, semanas atrás. Hoje, irmão, eu quero lavar os seus pés. Imagina você lavar os pés da pessoa que você teve problema. Olha a situação. Eu confesso que a primeira vez que eu participei da cerimônia do lava-pés foi um pouco estranho. Mas depois eu entendi que é um símbolo de humildade, viu, irmãos? É um símbolo de humildade. E as outras igrejas que não lavam os pés estão certas ou erradas? Examinem essas igrejas a elas mesmas. Deus é o Pai, é o Todo-Poderoso. É aquele que enviou o próprio Filho para morrer na cruz por nós, para salvar a mim, para salvar você, independente da igreja que você esteja. Tá bom? Então, se ficou alguma dúvida, manda aqui nos comentários para que eu possa te responder por mensagem, ou gravar um outro vídeo para responder a sua dúvida, que às vezes a dúvida de um é a dúvida de muitos. Se não é inscrito, se inscreve no canal, ativa as notificações para que você receba mais conteúdos como esse e espalhe esse vídeo aí para abençoar a vida de outras pessoas. Fique com Deus e até a próxima.